Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Sejam bem-vindos então ao Fórum Saber Mais para Apoiar Melhor, associações de doentes, como podem fazer a diferença nas políticas de saúde. Esta é uma parceria recente entre a Plataforma Saúde e Diálogo e a Novartis e que se irá estender às próximas edições deste fórum, que decorrerão ao longo deste ano e com temas que fazem parte da agenda são temas transversais que fazem parte da agenda das organizações. E, portanto, para esta primeira edição, o tema escolhido foi o Registro de Dados em Saúde, o Registro Único de Dados em Saúde, dado que, de facto, este é um tema prioritário para as várias organizações que representam a plataforma e não só, e que integra, de facto, então, esta agenda de prioridades dos cidadãos e das associações que representam para o sistema de saúde. Hoje a nossa Presidente da Direção da Plataforma Saúde em Diálogo, por questões familiares, não pode estar connosco e, portanto, eu vou dar início à sessão de abertura, passando a palavra ao nosso estimado membro da Direção, Engenheiro Jaime Melancia, e depois, seguidamente, usará a palavra Patrícia Degas, de Country Communications and Patient Engagement Head of Novartis, e para encerrar a sessão de abertura, teremos connosco a Presidente desta casa que nos recebe aqui hoje, a Presidente da Direção da ANF, Emma Paulino. Jaime, faz favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada pela vossa presença esta iniciativa da Plataforma Saúde em Diálogo em conjunto com a Novartis. É um dos objetivos prioritários da Plataforma Saúde em Diálogo influenciar as políticas de saúde, ou com impacto na saúde, reforçando a voz das 64 associações que a integram. Assim, abraçamos o desafio de, em parceria com a Novartis, dar continuidade à iniciativa desta empresa da indústria farmacêutica. Saber mais para apoiar melhor. Desde já agradecendo a confiança que em nós deposita, bem como a forma construtiva como temos trabalhado. Esta parceria é um exemplo de como pode e deve ser o relacionamento entre as associações de doentes e a indústria farmacêutica, pautado por um rigoroso código de conduta e numa perspectiva de prosseguir de forma estável e consequente objetivos comuns e potenciando o papel de cada um. Mais do que fazer diagnósticos e desenvolver grandes reflexões sobre os temas que nos interessam e que são transversais às nossas associadas, queremos criar recomendações que sejam operacionalizadas por quem nos governa, fazendo a mudança na vida e na saúde de todos nós. Sendo bem conhecedoras do que é viver com determinada doença ou cuidar de alguém que se encontra numa situação de dependência, as associações que integram a plataforma e esta, como força agregadora, tem uma legitimidade reforçada para dizer o que urge mudar para a promoção e gestão da saúde dos utentes do sistema de saúde português. Os níveis de maturidade e conhecimento alcançados pelas associações doentes, bem como a crescente coesão que nos dias de hoje nos caracteriza, confere uma força que urge potenciar cada vez mais, impondo-se o nosso reconhecimento como parceiros indispensáveis na criação, implementação e monitorização das políticas de saúde ou com implicações na saúde. Temos hoje a primeira edição do Fórum, a primeira sessão do Fórum Saber Mais para Apoiar Melhor, dedicado ao tema Registro Único de Dados em Saúde, das palavras à ação. A segunda sessão, ao longo deste ano, dedicar-se-á ao tema Cuidador Informal e a terceira será sobre Cidadania e Doença Crónica. Optou-se por esta metodologia por forma que, em cada um dos três momentos, nos possamos focar apenas num tema específico e aprofundá-lo devidamente, formando painéis de especialistas em cada uma das áreas e com diferentes visões, experiências e conhecimento. Para hoje, aqui nesta auditória da ANF, que nos é muito familiar, aproveito para agradecer à nossa amiga Emma Paulino e a gentileza de mais uma vez nos permitir utilizar este espaço, contamos com este magnífico painel que a Joana apresentará devidamente. Joana Viveiro. Ninguém melhor do que nestes ilustres oradores para nos dizer como e com quem concretizar o Registro Único de Dados em Saúde, ferramenta indispensável para melhorar o percurso e a gestão de cuidados, melhorando a qualidade de vida dos utentes de saúde e, creio que também, o trabalho dos profissionais de saúde. A todos cumprimento e agradeço por terem aceitado o desafio para estarem aqui hoje connosco. Bem-ajam. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero deixar um especial agradecimento a todos os oradores que estão connosco aqui hoje e, sobretudo, às associações de doentes e os seus representantes que também marcaram presença e que aceitaram este nosso desafio de discussão e partilha a que nos propomos hoje.
De uma forma mais clara do que talvez em qualquer outro setor, o objetivo primordial dos cuidados de saúde e de todos os seus atores é servir o doente, proteger a saúde e combater a doença. É esse compromisso que também orienta a Novartis, que pela primeira vez em 25 anos, depois da sua constituição, se afirma como uma empresa 100% focada em medicamentos inovadores e que tem vindo a transformar-se à medida que o progresso crescente em ciência e tecnologia cria oportunidades para aumentar o nosso impacto na saúde humana. A Novartis tem sido também pioneira no envolvimento do doente. Fomos a primeira companhia farmacêutica a lançar um compromisso para com o doente e o cuidador, ainda em 2015, com várias atualizações co-construídas com as comunidades de doentes em várias áreas terapêuticas e em diferentes geografias, e que nos dá uma estrutura para desenvolver parcerias e melhor responder às necessidades de quem vive com doença. Um dos 23 compromissos do nosso Código de Conduta é também dedicado ao nosso relacionamento com os doentes e reforça a relevância que lhes damos na nossa estratégia. É nossa ambição envolvê-lo de forma consistente e sistemática em todo o ciclo de vida dos nossos medicamentos, porque é trabalhando em conjunto também com o doente e com quem o representa que acreditamos poder desenvolver a nossa inovação de uma forma mais célere, garantindo também um acesso mais atempado e alargado aos medicamentos que necessitam. Esta cocriação com a comunidade é para nós indispensável. Permite-nos desenvolver medicamentos que sejam o resultado mais desejável para o doente e materializa-se ao incluirmos a sua perspectiva mais profundamente no nosso trabalho diário, informando o nosso pensamento e ações, nomeadamente os endpoints que sejam relevantes para o doente são criados em conjunto com os doentes. Os protocolos dos nossos ensaios clínicos são co-desenhados com os doentes. Os insights acionáveis que procuramos na comunidade são integrados na nossa estratégia. É este o caminho que estamos a trilhar. É assim que, enquanto ator no sistema de saúde, materializamos o nosso compromisso de servir o doente. E é também através deste fórum, Saber Mais para Apoiar Melhor, que nasceu em 2015 da nossa vontade de poder construir com as associações de doentes uma plataforma de discussão em partilha. Perceber as vossas preocupações e necessidades, ao mesmo tempo que também nos damos a conhecer de uma forma aberta e transparente. Desde então temos vindo a desenvolver uma jornada, eu diria, extraordinária, e hoje iniciamos um novo capítulo concretizando o fórum em parceria com a plataforma Saúde em Diálogo, a quem desde já agradeço a construção tão enriquecedora que temos vindo a desenvolver. Por isso, à pergunta que lançámos, como podem as associações de doentes fazer a diferença nas políticas de saúde, a nossa resposta é muito clara. São as associações de doentes e os doentes que fazem a diferença em tudo o que diga respeito ao sistema de saúde. Os doentes, os fornecedores, a indústria farmacêutica, os pagadores, o governo, as instituições de saúde, precisamos todos de assumir a liderança deste propósito comum que temos de servir o doente e de colaborar mais e competir menos, nos ouvirmos mais uns aos outros e respeitarmos as nossas diferentes perspectivas para que consigamos oferecer os melhores resultados possíveis para os doentes, para o sistema de saúde e para a sociedade. Que este fórum seja também um exemplo disso e que esta seja uma discussão enriquecedora para todos nós aqui presentes. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Começo por dar-vos as boas-vindas à Associação Nacional das Farmácias. As farmácias ficam sempre, de facto, muito satisfeitas por abrir as portas desta casa aos seus parceiros. Quero começar por cumprimentar os meus parceiros também da sessão de abertura, o engenheiro Jaime Lancia, a quem dou desde já os parabéns pela promoção deste fórum e pela pertinência do tema que hoje se debate, que foi definida em conjunto também com a Patrícia Adegas, a quem também dirijo os meus cumprimentos e também agradecimentos, Country Communications and Patient Engagement Head da Novartis, a quem dou também mais uma vez as boas-vindas, assim como aos restantes colegas da Novartis, que já tive também a oportunidade de ver que estão presentes. Quero igualmente cumprimentar todos os intervenientes do dia de hoje. O Dr. Luís Góes Pinheiro,
a doutora Raquel Chantre, doutor Joaquim Cunha, o colega doutor Luís Lourenço, o doutor Walter Fonseca, a doutora Tamara Milagre e o doutor António Luz Pereira. Queria agradecer-vos a presença e a participação e, com certeza, com os vossos contributos que muito enriquecerão a sessão de hoje. Alargo nestes cumprimentos as boas-vindas a todos os demais convidados e participantes e quero fazer uma menção especial ao Dr. Rui Portugal, que também já tive a oportunidade de aqui ver, Subdiretor-Geral da Saúde, é com muito gosto que aqui o vejo, e também à Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a Dra. Alexandra Bento, e aliás estou aqui a ver vários colegas e amigos a quem dirijo um agradecimento especial por estarem aqui connosco hoje. A primeira mensagem que quero deixar é da importância que, de facto, a Associação Nacional das Farmácias dá ao tema do envolvimento das pessoas que vivem com doença e das suas associações representativas naquela que é a construção das soluções de saúde e, particularmente, na sua exigência para com estas mesmas instituições, quer do setor público, quer do setor privado, no sentido de se encontrarem, de facto, as melhores respostas para facilitar a sua jornada de saúde e para promover o seu envolvimento nos processos de decisão. E, de facto, é desse exemplo paradigmático também a doutora Arcisete, que aproveito também para cumprimentar, que também tem feito esse percurso, a par também aqui dos outros parceiros que se encontram nesta sala. De facto, é muito relevante perceber que se encontram aqui mais de 60 representantes de associações de pessoas que vivem com doença e que fazem este trabalho diário. Estamos convictos, de facto, que as melhores e mais robustas soluções em saúde são construídas num clima multidisciplinar que envolva todos, desde os chamados especialistas na matéria da saúde e do medicamento, quer aqueles que são os seus finais beneficiários, que são, afinal, também eles próprios os principais especialistas naquela que é a sua vivência com as doenças e com os tratamentos. Foi nesta lógica que nos associámos desde o início à construção da plataforma Saúde em Diálogo, com quem mantemos uma estreita relação de parceria. A par deste projeto, promovemos diariamente iniciativas, quer internas, quer externas, que visam aumentar a expressão do Patient Advocacy, este termo inglês, que, no entanto, tem tido tradução prática para Portugal através precisamente do envolvimento das nossas associações de pessoas que vivem com doença no nosso setor. E aqui todos contam, e como é óbvio, não poderia deixar de mencionar aqui com a sua porta aberta as farmácias pela constante evolução profissional, técnica e tecnológica do modelo de intervenção farmacêutica que têm promovido, passando por uma sucessiva maior inclusão também dos próprios utilizadores, dos utentes, nas decisões terapêuticas e clínicas. Seguidamente, como é óbvio, todos os parceiros com quem temos de nos relacionar para garantir que, de facto, isto é uma realidade. Os parceiros públicos, como sejam os serviços partilhados do Ministério da Saúde, e temos em desenvolvimento uma série de projetos que, de facto, visam haver uma maior participação, uma maior articulação, a abertura de canais de comunicação entre profissionais de saúde, entre os profissionais de saúde, as instituições e as pessoas que vivem com doença, e aqui agradecer também esse trabalho muito profícuo que tem sido realizado e que tem sido acelerado, inclusivamente, nos últimos meses. Os reguladores, como sejam as ordens profissionais, aqui relevar também, como é óbvio, a Ordem dos Farmacêuticos, que tem desenvolvido também um trabalho muito importante ao nível do desenvolvimento das competências dos profissionais, o seu reconhecimento e, particularmente, aqui uma integração também com os outros profissionais de saúde. Os privados, nomeadamente a indústria farmacêutica, um importante papel que desenvolve e que tem de garantia não só do desenvolvimento da inovação terapêutica, mas depois também ao nível da aceleração da sua introdução e da sua disponibilidade para as pessoas, e os sociais e associativos, como é exemplo a própria plataforma Saúde em Diálogo. Esta abordagem, ao pensar o futuro da saúde dos portugueses, coloca, entre muitas outras, grandes questões do ponto de vista da gestão e tratamento da informação e dos dados de saúde e dos utentes. Esta é uma questão, como é óbvio, que se reveste de particular importância neste mundo global de utilização de dados e de utilização dos dados para geração de evidência em contexto real, mas em que é necessário preservar precisamente a confidencialidade também da informação e preservar também aquela que é a vontade do próprio indivíduo em disponibilizar a sua própria informação e a quem, e que esse acesso seja absolutamente rastreável e auditável durante o processo. E é sobre este rigor que também os farmacêuticos e as farmácias estão interessados em trabalhar com os diferentes
parceiros. Sem me querer, portanto, aqui antecipar também à discussão que certamente teremos hoje, durante a tarde, gostava apenas de reforçar a convicção de que temos no princípio base da partilha universal do registro do utente, de acordo com aquela que é a sua interpretação da sua equipa de prestadores de cuidados de saúde, entre todos os intervenientes na jornada dos utentes. E a par desta convicção, a disponibilidade, como não podia deixar de ser, dos farmacêuticos e das farmácias para participar em todos os desenvolvimentos que sejam necessários para a concretização deste desafio tecnológico e, efetivamente, uma concretização ao nível da transformação digital em contraponto apenas à digitalização de processos, que também não é aquilo com que os próprios serviços partilhados têm vindo a trabalhar e sob esse princípio. É sabido que desempenhamos um papel fundamental, nós, farmácias comunitárias, na sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde. Este contributo será tanto maior quanto maior também seja a integração dos registros das pessoas, a nossa capacidade de também contribuir para esses mesmos registros, passar informação que seja relevante para outros níveis de cuidados de saúde, nos diferentes locais por onde passa a saúde das pessoas. Muito obrigada a todos, desejo um ótimo evento, estou certa que assim o teremos, dada a excelente qualidade dos intervenientes que temos durante a tarde de hoje e que será enriquecida certamente também com os contributos de todos aqueles que nos visitam hoje. Muito obrigada pela vossa participação e desejo um excelente debate. Obrigada a todos. E assim vamos passar à conferência de abertura desta sessão, intitulada Registro Único de Dados em Saúde das Palavras à Ação, e que será proferida pelo engenheiro Joaquim Cunha. O engenheiro Joaquim Cunha é o nosso keynote speaker, é, portanto, engenheiro de Sistemas e Informática, penso eu, não é? Já foi? E é atualmente o diretor executivo do Health Cluster Portugal. Este Health Cluster Portugal é uma iniciativa que junta um conjunto muito representativo de parceiros do setor público e privado, da cadeia de valor em saúde, e tem em torno de uma missão e objetivos comuns: transformar Portugal num player cada vez mais competitivo na investigação, desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços associados à saúde. Engenheiro Joaquim Cunha, passo-lhe a palavra e obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Um agradecimento muito especial à organização. É um gosto partilhar convosco aqui algumas ideias. Eu vou procurar ser um bocadito provocador, lançar aqui umas farpas, não muitas, mas relativamente a este tema que eu julgo que é da maior importância. Registro único de dados em saúde das palavras à ação. Eu não sei se o registro tem que ser único. O que sei é que temos que ter um quadro regulamentar, de estándares e especificações claro. Temos que saber quem é responsável por quê. Temos, no fundo, que querer mesmo. E isto tem que ser um querer coletivo. Quer dizer os mais velhos, mas eu acho que todos ouvimos falar nesta ambição do registro de saúde eletrónica há umas 2 ou 3 dezenas de anos. E, de facto, as coisas não acontecem. Não acontecem em Portugal, mas não acontecem em Espanha, não acontecem um pouco por toda a Europa, porque o tema não é fácil. Agora, acho que estamos todos de acordo que é emergente. Tenho, nesse sentido, a ambição de, no curto prazo, podermos ter o país, um registro de saúde eletrónico de todos os cidadãos, com todos os episódios de saúde, num ecossistema interoperável, que veja todos os produtores de dados, incluindo os dispositivos móveis e portáteis, alinhado com os estándares em vigor no espaço europeu e onde os dados gerados possam vir a ser reutilizados. O tal secondary use of data parece-nos que é mais ou menos óbvio neste domínio. Aliás, há aqui uma imagem de um círculo, não é? Que começa, nos círculos não há começo nem fim, mas começa no registro de saúde eletrónico, depois vamos para os data lakes, a partir da incorporação de inteligência nestes dados, voltamos ao ponto inicial. Eu gosto das coisas que são em círculo, normalmente funcionam bem. E aqui o registro de saúde eletrónico tem uma importante, digamos, função de calibrar os dados. Daí que tudo isto, entre muitas e outras boas razões, esta digitalização poder suportar aquilo que eu,
eu a chamar de uma nova saúde. Perdoem-me este ar visionário, porque o que vos vou apresentar não é nada de muito novo, mas eu acredito que estamos no limiar de uma nova saúde, que corporizará uma evolução disruptiva face à realidade existente que hoje conhecemos, a qual, diga-se, é porventura uma das maiores conquistas da humanidade, se não a maior. Esta nova saúde está muito suportada, ou estará muito suportada na digitalização e no uso inteligente dos dados, de grandes quantidades de dados, o chamado Big Data, e verdadeiramente focada e centrada no paciente e no cidadão. Isto não há mesmo volta a dar. Está cada vez mais suportada na ciência e no conhecimento, mas ao mesmo tempo mais humana e mais próxima. Será muito menos hospitalocêntrica e mais em rede, privilegiando os cuidados domiciliares e distribuídos, mantendo nos hospitais só aqueles que realmente necessitam de lá estar. Acho que todos estamos de acordo que é um sítio muito perigoso para estar, um hospital. E está desenhada para responder, sobretudo, à doença crónica, em vez da oferta atual, basicamente concebida para dar resposta aos episódios agudos. Na nova saúde, toda a gente, ou quase toda a gente, pode estar ligada e monitorizada remotamente, observando-se, como não poderá deixar de ser, todas as boas regras e preocupações relativas à garantia da privacidade. Está orientada, ou estará orientada à saúde e não à doença, está focada na prevenção e na predição. E por isso, cada vez mais, o seu ecossistema se estende e alarga a áreas contíguas, como a alimentação, o bem-estar ou o desporto, trazendo novas respostas e soluções onde ganham peso as preocupações com os estilos de vida. Mas para acedermos a esta nova, e eu diria fantástica, saúde, precisamos de acautelar algumas bases estruturais onde eu selecionaria a necessidade de introduzir mais eficiência no sistema e dar foco ao valor para o cidadão, para o paciente, ou, se quiserem, para o cliente. Daí que, transversalmente, entra aqui a ética, as questões ligadas à literacia, o cidadão no centro, e há um elefante que está no meio da sala, e todos os que, de forma direta ou indiretamente, estão envolvidos nestes temas, que é o GDPR ou o RGPD, a proteção dos dados. Há que lidar com o elefante, mas ele está lá. Começa-se a pôr em causa se a sobreposição de um direito coletivo sobre um direito individual faz sentido, até onde é que se pode ir. Porventura, os legisladores, na melhor das intenções, não acautelaram aqui algumas circunstâncias. O tema tem que ser tratado. Não é fácil, mas tem que ser tratado e ganhará se for tratado ao nível europeu. De pouco adiantará um país sozinho tentar ter aqui uma abordagem. Eu já ficava... Eu costumo brincar dizendo que, por exemplo, se na área financeira as restrições fossem as mesmas que existem na saúde, provavelmente ainda estávamos à segunda-feira a ir ao banco buscar dinheirito para a semana ou a pagar as coisas ao talhante com cheque. Daí que eu já ficava muito satisfeito se na saúde fôssemos tão longe como fomos na administração tributária, em que, de facto, digamos, 2 décadas... temos um sistema que é eficaz. É evidente que é eficaz para quem não devia ser numa ótica muito egoísta. Mas se calhar, em última análise, também está bem assim, porque aparentemente há aqui alguma equidade. Bom, e que evolução é que vamos ter neste domínio? Mesmo... O tema da escolha livre e informada faz sentido trazer. Nós no Health Cluster, tenho uma nota, em 2020, fizemos uma reflexão num documento que está público sobre o financiamento do sistema de saúde, não do Serviço Nacional de Saúde, mas do sistema no seu todo. E daí surgiram, eu não vos vou amassar muito com isto, seriam seis grandes princípios orientadores para uma reorganização ou para
uma reforma do sistema. O primeiro, naturalmente, é o do acesso, a garantia do acesso universal. Isto julgo que não faz sentido não pôr este como o primeiro. O segundo, o da separação entre o financiamento e a prestação. Há aqui, por vezes, situações na mesma entidade, estes dois papéis que merecem, pelo menos, uma análise. A eficiência, a promoção da eficiência, a introdução de lógicas de liberdade de escolha por parte dos pacientes, naturalmente a redução do peso excessivo do out of pocket, que todos só conhecemos no nosso país, se calhar está acima do que deveria ser, admito que não possa ser de outra forma, e por fim a orientação ao value-based healthcare, que porventura pode ser um dos caminhos da tal reforma. É evidente que isto é fácil enunciar estas coisas, mas depois a concretizar são mais difíceis. Mas há por aqui alguma fé de que possamos ir por este domínio. Depois, julgo que a questão europeia faz todo sentido. Isto é, a Europa, sobretudo agora abanada com a pandemia, percebeu que ganharia em ter abordagens conjuntas no domínio da saúde. Penso que nunca chegaremos a ter uma política comum de saúde, mas poderemos ter algumas subpolíticas neste domínio e esta temática do European Health Data Space julgo que é uma oportunidade de abordarmos este tema em conjunto. As folhas colam-se. 2 ou 3 notas mais. Uma é dar-lhes notícia do que é que no Health Cluster temos feito neste domínio. Perdoem-me a utilização do tempo da antena. Nós, em 2018, procuramos pensar uma estratégia para a década que aí vinha, que é aquela em que estamos, e nessa altura definimos quatro agendas estratégicas. A agenda da inovação, a agenda da internacionalização e as outras 2 quais são? Digitalização e dados. Isto é, de facto, há de ser por aqui que as coisas vão mudar. Também temos vindo a trabalhar o tema do Value-Based Healthcare num projeto piloto na área da catarata, cujo primeiro relatório correspondeu ao ano de 2020, naturalmente depois o 2021, o 2022 estará para sair. O tema da Smart Health Network motivou há uns 3 ou 4 anos a criação de um grupo interno de reflexão sobre isto, que está a trabalhar numa solução, numa plataforma para abordar a doença crónica. Em 2020, aquele estudo que lhes falei da organização e financiamento do sistema de saúde em Portugal. Em 2020 também dinamizámos a criação de um grupo, de um conjunto de entidades para trabalhar neste conceito da criação de um data lake, exclusivamente do lado privado, não porque haja algum parti pris relativamente à componente pública, mas nos pareceu que era mais fácil, ali com meia dúzia de parceiros, ir trabalhando o tema, partindo alguma perna e agora, de alguma forma, integrar. Tenho que reconhecer que, sobretudo, o último ano foi de profunda e interessante colaboração com os serviços partilhados do Ministério da Saúde e julgamos que há aqui um caminho a percorrer, porque tem que ser por aí. Quer dizer, acho que a última coisa que faria sentido é ver o data lake dos privados e o data lake dos públicos, ou o data lake do Norte e o data lake do Sul. Acho que essas coisas não fazem sentido. Faz sentido é ver o data lake nacional. Também, em 91, elaboramos um plano de desenvolvimento da saúde, isto é, no fundo, um roadmap para as indústrias da saúde para esta década. No trabalho de organização e financiamento do sistema de saúde, uma das sugestões, digamos, mais inovadoras, diria eu, era a proposta de criação de um instituto para trazer gestão e coordenação ao Serviço Nacional de Saúde. De alguma forma, veio a influenciar e a estar alinhado com a criação da direção executiva, o que nos dá naturalmente muito gosto. O Plano de Desenvolvimento da Saúde foi
e não porque isso estivesse previsto, mas foi o precursor de uma candidatura que foi apresentada no âmbito do PRR, que junta 90 entidades e que procura trazer cerca de 90 produtos para o mercado neste domínio. Um projeto interessantíssimo. Eu acho que nos últimos meses aumentei o número dos meus cabelos brancos, porque o projeto é interessante, mas, como imaginam, gerir 90 entidades não é propriamente das coisas mais agradáveis, mas os objetivos valem bem a pena. E também dar-lhes nota de que, embora já seja público, mas ainda não foi muito noticiado, que num processo, conjuntamente com outras entidades, onde a ICEP teve um papel interessante e a SPMS teve um papel também importante, vamos trazer a HIMSS para o nosso país, a HIMSS Europa. Este ano será em Lisboa, e que é uma oportunidade, quase que diria única, de colocarmos o Portugal no mapa da saúde eletrónica, da Smart Health e também de veículo de promoção para as nossas empresas neste domínio. Eu escrevo uns artigositos no Jornal Notícias, quinzenalmente, há cerca de meia dúzia de meses, e no que saiu ontem, eu dizia qualquer coisa como uma revolução desejavelmente tranquila precisa-se. E esta revolução era um sobressalto cívico em que os cidadãos precisam de tomar, não é tomar de assalto o castelo, mas precisam de tomar mais responsabilidade nos seus destinos, e na saúde o papel do cidadão e do doente está condenado a acontecer. Daí que eu dizia qualquer coisa como na saúde começa a ser cada vez mais evidente que a colocação de facto, e não apenas na retórica, do cidadão e do doente no centro do sistema é o único caminho que garantirá a indispensável sustentabilidade e a necessária competitividade deste, que é o grande ativo civilizacional dos nossos tempos, e que não queremos perder. Permitam-me que realce aqui este aspecto da sustentabilidade e da competitividade. Quer dizer, a ideia é que, de facto, cabe aos cidadãos este papel de garantir isto neste domínio. Mesmo a terminar, eu julgo que já estou quase a exceder o meu tempo. Eu diria, isto vai ser um bocadinho polémico, mas no plano nacional eu julgo que é de relevar que um estado de absoluta e preocupante negação caracterizou os anos mais recentes. Parece estar a dar sinais de dissipação, curiosamente acompanhada por uma percepção de que as coisas estão a melhorar. É muito positiva e merece ser saudada a clarividência da assunção de que as coisas não estão bem e de que é urgente reformar e mudar. São claras as manifestas intenções neste sentido, onde a criação da direção executiva para o SNS e o que se espera venha em sequência é a peça-chave. Mas não nos iludamos. Até agora, em boa verdade, nada mudou. Há, no entanto, esse ponto muito positivo, que merece ser sublinhado, o fim do estado de negação. Como todos, à volta não é desta mesa, mas nesta sala sabemos, para haver cura, o primeiro passo é que o doente se assuma como tal. Muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro Joaquim Cunha, pela sua exposição. E agora passaríamos ao painel de discussão, que é moderado pelo professor Dr. Walter Fonseca, que é atualmente Head of Medical Decision and Health Quality na Appeal Health, e a quem agradecemos, em nome da direção da plataforma, agradeço a colaboração e a disponibilidade também, de nos ter acompanhado também, porque acabámos por reunir e trocar aqui algumas impressões sobre este tema. O nosso moderador, o professor Walter, é médico especialista em medicina interna, é doutorado em medicina e imunologia, é professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa,
Tem uma pós-graduação em Gestão na Saúde pela Universidade Católica Portuguesa e foi diretor do Departamento de Qualidade na Saúde, como sabem, na Direção-Geral da Saúde de 2018 a 2022. E para este painel de discussão, chamo então ao palco os nossos ilustres intervenientes, agradecendo também a sua presença, o Dr. Luís Góes Pinheiro, licenciado em Direito e Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a doutora Raquel Chantre, em representação da Direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e administradora hospitalar no Centro Hospitalar de Lisboa Central, a enfermeira Tamara Milagre, enfermeira e presidente da Associação Evita, Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes relacionados com o cancro hereditário, o Dr. Luís Lourenço, colega, farmacêutico comunitário e presidente da Secção Regional Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, e o Dr. António Luz Pereira, médico de Medicina Geral Familiar e vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Obrigada a todos pela vossa colaboração. Dr. Walter. Vou tentar. Não garanto. Muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, sobretudo acompanhado por tão eminentes pessoas e pensadores nesta área. Obviamente que esta é uma tarde de discussão em torno da transformação digital e, sobretudo, do registro de dados. Vamos certamente falar de dados em diferentes ângulos e diferentes perspectivas. Eu queria começar, obviamente, pela Câmara, se me permitem, mas também dizer que devemos olhar para esta mesa não pensando na saúde digital no futuro, mas hoje. Acho que este é o primeiro passo, temos que começar a falar no presente e não naquilo que irá acontecer, porque efetivamente já estamos a viver essa era. A primeira pergunta que lhe queria fazer era, todos nós sabemos que os dados são relevantes para melhorar a prestação de cuidados e também sabemos que muitos passos têm sido dados em Portugal. A pergunta que queria começar por fazer é, são estes passos suficientes e quais são os desafios que ainda não estão colmatados, sobretudo na perspectiva dos donos desses dados, que são os doentes? Muito obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, queria destacar que aquela centrado no doente, ainda estamos um bocadinho longe disso. Nós vemos muitas complicações e atrasos, digamos, nos processos burocráticos. A própria proteção de dados também não ajuda muito. A nossa comunidade é cancro hereditário, nós temos dados muito sensíveis, genéticos, e maior ainda é a dificuldade. Nós ainda hoje não temos um registro nacional de cancro hereditário. No registro oncológico nacional, o cancro hereditário não é discriminado. Isso quer dizer que não existe. Não temos qualquer argumentação perante decisores ou financiadores. É tudo muito interessante e bonito, mas estamos a falar de quantos? Não sei dizer, lamento. Diz-se que são cerca de 10% de todos os cancros, mas não temos uma certeza disso. Ainda por cima somos um país que tem uma mutação fundadora portuguesa que nos torna um dos países com a taxa mais elevada de mutações no gene BACA2. Ou seja, nós temos aqui um cancro, ainda por cima, é acionável, não é? Se nós identificarmos os portadores de alteração genética antes de ficarem doentes, podemos prevenir um cancro que é caríssimo para o sistema, porque surge em idade precoce. Ou seja, quanto custa uma senhora grávida aos 27 anos, que morre aos 29, versus uma doente oncológica que tem a sua doença, infelizmente, também é muito chato, mas tem essa doença depois da idade produtiva, numa idade mais avançada, e se calhar já não morre dele, morre mais tarde de um problema de coração. Portanto, estamos aqui a identificar claramente um tópico que é acionável, que é prevenível, que é pelo menos detectável precocemente, e continuamos a ignorar completamente esse assunto. Portanto, como nos foi dito no Registro Oncológico Nacional, que não é possível agregar dados sensíveis, por causa da proteção de dados, então decidimos criar dados bottom-up, porque nós precisamos de dados. Não podemos continuar a ignorar completamente este cancro que é tão caro e tão dramático na estrutura familiar, não é? Portanto, nós estamos
algumas semanas, vamos dar o kick-off à plataforma Evita e desejamos ser interoperáveis. Isso fica para uma conversa depois. Desejamos a interoperabilidade, obviamente, porque isto não é para fazermos aqui, isto é para os utilizadores. Ou seja, disponibilizamos a plataforma em que o utilizador decide a 100% o que vai acontecer com os seus dados. E nós, do Cancro Hereditário, nós agradecemos a proteção de dados, mas a sobreproteção de dados previne o conhecimento e o desenvolvimento. E isso nós vamos contrariar com a plataforma, que as pessoas decidem o que vai acontecer com os dados. Portanto, há esta percepção que, por parte dos doentes, que proteção sim, regulamentos, standards, como já ouvimos, mas uma sobreproteção pode até trazer prejuízo na investigação, na prestação de cuidados. Certamente essa percepção está hoje já bastante presente. Gostava de ouvir o Dr. António Pereira, na perspectiva da prestação em cuidados de saúde primários, como é que se lida com esta propriedade dos dados que é do doente, mas também a sensibilidade da informação que é comunicada, muitas vezes em fases ainda incertas, por exemplo, do diagnóstico. Como lidar com isto no contacto direto com o doente e as famílias? Muito obrigado. Começar também por agradecer o convite. É para nós também, não só pessoalmente, mas também como uma Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. É com uma enorme honra e um enorme prazer que estamos aqui também para discutir estas temáticas do processo clínico, dos dados digitais, tudo isso em termos do melhor tratamento para os doentes. Respondendo então à questão, nós somos o ponto fulcral de cuidados em termos dos utentes, somos o primeiro ponto de contacto na maior parte das situações. Eu gostaria também de, logo à partida, dizer o meu disclaimer, não é? Eu sou um utilizador praticante dos serviços, do processo clínico eletrónico do utente. Se fosse um piloto, já tinha várias horas de voo com os processos clínicos, já fiquei apiado várias vezes, já fiquei sem um motor, sem dois motores, mas sempre consegui levar os meus utentes até ao final da consulta mais esclarecidos e mais descansados depois da consulta, não é? Mas, exatamente por sermos o primeiro ponto de contacto, existem muita incerteza muitas vezes, não é? Nos primeiros exames, muitas vezes sem exames, só pelo exame físico, pelas queixas, muitas vezes não percebemos exatamente qual é o desfecho, qual será a doença, qual será o diagnóstico. Para o utente é sempre muito importante o nome da doença, não é? O que é que isso significa? Que terapêutico é que vai necessitar? Qual vai ser o prognóstico? Vai ter impacto a longo prazo? Se pode, naquela noite, dormir descansado, digamos assim. E muitas vezes não é nesse primeiro contacto que nós vamos conseguir esclarecer totalmente essa situação. Portanto, a noção que muitas vezes todos os dados são do utente acaba por ser um bocadinho ingrata também nestas situações, não é? Em que nós também não queremos preocupar o utente, temos 3 ou 4 hipóteses diagnósticas, muitas delas completamente benignas, outras mais complexas, e que não queremos à partida logo colocar um diagnóstico na mão do utente. Porque sabemos que depois de uma má notícia fornecida, por muitos exames, por muitas consultas, por muitos médicos, por muitos tratamentos, o doente vai ficar sempre com aquela questão. Mesmo anos depois, já houve um médico que me disse que eu só ia durar não sei quantos meses, que eu tive aquele exame que se calhar não era meu, mas que eu fiquei sempre na dúvida, achei estranho, e muitos anos depois essa problemática acaba por se manter. E mesmo depois do utente ser investigado, ser referenciado, fazer algum tratamento e ter alta até da parte hospitalar, é connosco que ele volta sempre, não é? E essa dúvida permanece sempre no futuro. Por isso, muitas vezes, a comunicação logo na primeira consulta ou com os primeiros exames acaba por ser escassa. Muitas vezes o doente acaba por também não perceber exatamente que doença, não sai de lá com um diagnóstico, não sai de lá com o nome de uma doença. Foram pedidos mais exames, foi marcada outra consulta, foi até muitas vezes prescrito algum tratamento, na expectativa também perceber qual é o tipo de doença que o doente trouxe. Portanto, às vezes, o excesso de informação, o excesso é como aquelas notícias que se espalham, não é? Que depois, passar alguns anos, acabamos por perceber que são falsas. E por muita divulgação depois que essa notícia é falsa, acaba por sempre continuar a circular, não é? As fake news. Anos e anos depois nós vamos vendo notícias que já circularam há uns anos, que já toda a gente sabe que são falsas, mas ainda há alguém que acredita
que aquilo era verdade. Por isso é preciso ter algum cuidado no tipo de informação. Muitas palavras complexas, eu lembro sempre de alguns casos, não é, que acabam por ficar marcados, não é? Como aquele doente em que tinha um esboço de uma hérnia e acaba por dizer a todos os médicos que tinha a coluna toda esboçada, como se tivesse a coluna completamente estragada, não é? E por isso é que ele tinha aquelas dores, porque foi uma palavra que ficou, não é? Que ele não percebeu, que na altura não questionou, mas que acabou por ficar no seu inconsciente e acabou por transportar aquela doença ao longo dos anos, muitas vezes sem essa necessidade. É sempre um fardo que acaba por acompanhar os doentes e que, muitas vezes, até por proteção, acabamos por não divulgar todas as nossas hipóteses diagnósticas, não é? Muitas vezes até tentar desvalorizar até haver um diagnóstico mais concreto, no sentido de não ficar essa marca impressa no doente, no seu subconsciente, que pode ter alguma doença que seja mais grave. Por isso é sempre importante ter essa precaução na informação, naquilo que fica disponível para o utente consultar, digamos assim. É essa chamada de atenção que eu gostaria de dar nesta fase inicial. Muito obrigado. Eu penso que ainda vamos falando muito nos dados, muito centrado na relação mais clássica entre o médico e o doente, mas hoje o sistema de saúde é bem mais complexo, bem mais diverso, muito mais multidisciplinar, e o doente navega em vários contextos, em vários setores, em vários prestadores de serviços e de cuidados de saúde em geral. Eu queria ouvir o Dr. Luís Lourenço relativamente a esta participação, muitas vezes em proximidade das farmácias, dos farmacêuticos. Qual é a perspectiva da utilidade deste tipo de dados, que também provavelmente têm que transcender a relação mais clássica e estar disponíveis para outros profissionais, uma vez que a preocupação, certamente, por exemplo, com a segurança dos medicamentos, não depende deste ou daquele prestador, mas depende do doente, onde quer que ele esteja no sistema de saúde. Antes de mais, agradecer o amável convite que foi dirigido aos ouvintes farmacêuticos para estar cá e partilhar um pouco a experiência dos farmacêuticos nas suas várias áreas de intervenção, aqui muito mais focado na área assistencial. E a verdade é que quando falamos de dados em saúde, com a particularidade, nomeadamente os farmacêuticos comunitários, de exercerem a sua atividade no setor privado, a verdade é que já há uns anos esta parte, fruto também de desenvolvimentos tecnológicos, que voluntariamente muitos utentes permitem que haja o registro no seu histórico nas farmácias ou na farmácia que visita da sua medicação, dos seus parâmetros bioquímicos, para de alguma maneira ter uma mais-valia no aconselhamento farmacêutico. Isso é algo particularmente interessante ou relevante, a questão, por exemplo, dos vários medicamentos que vão tomando ao longo do tempo, uma potencial duplicação, uma potencial interação, dado que é na farmácia comunitária que muitos utentes acabam por trazer também a sua medicação de vários prescritores, e a verdade é que com a recolha dessa informação, que já está a acontecer neste momento, e há uns anos esta parte, é possível detectar essa interação. Logo, parece-me justo acreditar que os utentes vêm na partilha dos seus dados, neste caso, em contexto de farmácia comunitária, uma mais-valia. Por outro lado, há uma grande frustração profissional, e penso que é transversal a todos os profissionais e os utentes também, pelo seguinte: falamos muitas vezes na questão do acesso, obviamente que é essencial, mas para acedermos temos de ter dados, e penso que todos os profissionais têm dados a partilhar, né, das suas várias intervenções, e que não o podem fazer. Vamos lá ver, não só a questão interprofissional está aqui colocada em causa, não é? Facilitaria muito mais esta partilha de informação para um melhor, vamos lá ver, para centrarmos efetivamente no utente daquilo que é a prestação de cuidados, porque se eu tenho informação sobre uma potencial interação, sobre uma duplicação de medicação ou sobre um sinal que possa surgir, uma potencial reação adversa, a verdade é que ela esfuma-se a partir do momento que o utente não consegue comunicar, e nós não temos maneira de comunicar. Assim como, por exemplo, não temos possibilidade hoje em dia, não obstante o desafio que nos foi colocado enquanto farmacêuticos, de avançarmos com um processo de renovação da medicação crónica, não é? Assim também advogado pelos utentes, e também foi consubstanciado em proposta de orçamento do Estado. Tal adivinha-se muito difícil, porque não tendo acesso aos dados, não conseguimos facilitar esse trabalho dos prescritores, no sentido de identificar aquela medicação que está passível, de acordo com o médico assistente, de ser renovada, nem temos possibilidade de partilhar essa informação. Essa dimensão acaba por ser importante. Há aqui outra questão importante também que gostaria de partilhar, que é
este dilema que vai surgir cada vez mais sobre a proteção de dados. Até onde vai a proteção de dados e quem é que acede, falou aqui o engenheiro Joaquim Cunha sobre quem é quem, e transmitir também que do ponto de vista de regulação da profissão, que são as áreas profissionais, estou aqui a ver também, elas estão à minha frente, há um garante de nós sabemos quem são os profissionais, nós sabemos também, e a Ordem neste caso também tem uma posição sobre este assunto, que tipo de informação é passível de serem acedidos. No fundo, o RGPD não podemos ver só como uma possibilidade de dar o acesso. Há também a possibilidade, nós dizemos, vários níveis de acesso à informação e esse trabalho está feito do ponto de vista profissional. Evidentemente que há aqui uma arquitetura que é preciso desenhar, a interoperabilidade que é difícil, e há aqui questões que também desde já partilho com todos que as ordens estão preparadas para discutir, são questões éticas que irão surgir com a partilha de dados. Isto é um dado momento, imaginemos num mundo, não sei se é o ideal, mas desejável, em que há partilha de informação entre os vários profissionais, qual é a responsabilidade de um dado profissional que alerta sobre uma potencial interação medicamentosa, isso não há um efeito. Não é? Essas questões éticas e operacionais, não é, que se juntam as duas, evidentemente têm de ser tratados. Há aqui uma corresponsabilização profissional e é nesse sentido que as ordens também têm algo a dizer. Nós vamos capacitar, do ponto de vista deontológico, os profissionais nas suas áreas de intervenção para, quando esse registro único existir, esperemos que exista com a maior habilidade possível, daquilo que nós desejamos, com a arquitetura que nós todos desejamos ou que os utentes desejam, há uma dimensão profissional que evidentemente, as ordens profissionais estão cá a trabalhar. Logo, em resumo, já fazemos e gostaríamos de fazer mais. Obrigado. É muito interessante a questão do RGPD, aliás, depois também iremos ouvir a opinião ainda dos restantes membros da mesa de discussão, porque o RGPD veio trazer, de facto, um conjunto de regulamentos. A percepção é de que veda muito, mas, entretanto, temos um contraponto do Espaço Europeu de Dados em Saúde que vem tentar, com regulamentos, com regras, flexibilizar um bocadinho para o bem individual e o bem comum. Mas eu, antes de continuarmos nesta discussão, mais a nível macro de sistema, em diferentes níveis, gostava de entrar um bocadinho no mundo dos hospitais, pedindo aqui à doutora Raquel Chante, que nos fale, e vou-lhe dar, se me permite, uma experiência pessoal, quando estava na atividade assistencial num hospital aqui na região de Lisboa. Mesmo dentro de um hospital, os doentes queixam-se muito de que transitam de consulta em consulta e nem dentro daquela infraestrutura que é um hospital, estes dados são conhecidos uns dos outros. Ainda é uma realidade, já mudou, e como é que isto pode ser utilizado para melhorar a eficiência dos hospitais? Obrigada. Cumprimento a todos, uma boa tarde à audiência também, aqui companheiros do painel. Dr. Walter, acho que se enganou. Acho que essa pergunta é aqui para o nosso colega também do painel, aqui o Dr. Luís Jorge Pinheiro. É a seguir. Eu só estou a preparar o terreno. Não, efetivamente, é apenas... É uma das muitas realidades que temos e que trabalhamos todos os dias, no sentido de podermos conseguir, de facto, efetivar aquilo que pode ser, ou aquilo que começou por ser, uma manta de retalhos, com vários sistemas de informação presentes a nível dos hospitais que pretenderam dar uma resposta no tempo, numa área clínica, numa área do medicamento, numa área da gestão de compras. Criámos vários sistemas de informação, depois para uma lógica um pouco mais complexa e mais macro, que é a forma de comunicação entre os vários sistemas e os próprios utilizadores a nível do sistema hospitalar com os seus vários perfis de acesso. Porque os médicos têm um perfil de utilização de informação completamente diferente de alguém que precisa de fazer uma consulta dessa informação para, por exemplo, conseguir perceber como é que vai, por exemplo, validar uma prescrição terapêutica. E, pese embora reconhecer que não existem problemas, também gosto de dar aqui um ponto positivo no que diz respeito, de facto, a uma maior preocupação a nível da arquitetura dos sistemas de informação e a nível das aplicações que, nos últimos anos, adquiriram um caráter de maior funcionalidade e de maior ajuda na prestação direta de cuidados, com maior simplificação e, de facto, com uma preocupação daquilo que é a sua interoperabilidade, este palavrão, que significa como é que elas conseguem, de facto, comunicar com o sistema que já existe, subsistente em cada entidade hospitalar, que, só para também adicionar alguma complexidade, não é idêntico em todos os hospitais. Nem todos os sistemas de informação que
pretendem fazer exatamente com o mesmo objetivo, são, de facto, também idênticos em todos os hospitais. Portanto, nós também temos, nem o são a nível hospitalar, nem, por exemplo, a nível de cuidados de saúde primários. Portanto, existe, de facto, aqui uma manta de retalhos do ponto de vista de, e penso que julgo que foi o Dr. Luís que usou a palavra silos, não é? Temos vários silos, onde temos vários tipos de informação e temos, de um ponto de vista transversal, vários profissionais e grupos profissionais que precisam de aceder a essa informação para ter aqui uma maior qualidade no conjunto da prestação que temos aos doentes. E nós, naturalmente, enquanto administradores, é uma das nossas principais preocupações perceber como é que nós conseguimos ter aqui uma arquitetura funcional de sistema, de base de trabalho, para nós podermos maximizar aqui os nossos pilotos de avião, não é? Como é que nós conseguimos minimizar erros, como é que nós conseguimos, de facto, ser mais efetivos e eficientes nos recursos que temos, e aqui, naturalmente, os recursos humanos, dando-lhes ferramentas que agilizem essa prestação de cuidados e que não compliquem essa vida. Mas é, de facto, um processo que tem que ser construído e que tem uma gênese histórica de alicerce dos nossos sistemas de informação, de construção dos nossos hospitais, que não pode ser descurado. Mas que, na realidade, julgo que o ponto positivo é que temos trabalhado e temos conseguido alguns progressos também nessas questões. É o tal fim da era da negação que já aqui foi falada, pelo menos é um primeiro passo. Dr. Góes Pinheiro, eu disse há pouco que estava a preparar o terreno, aqui está. Aquilo que queria desafiá-lo, obviamente que há desafios, mas também há muita coisa já feita, ninguém tem dúvidas disso. Mas, primeira pergunta, e porque ainda vamos ter a oportunidade de ter mais algumas questões ainda antes do debate, é a seguinte. É para solucionar estes problemas, quer na perspectiva da necessidade de acesso em diferentes pontos do sistema, no setor público, no setor convencionado, social, privado, os diferentes interlocutores, o doente, os profissionais, é a solução o registro único eletrónico de saúde ou é mais relevante garantir que o que já temos, como por exemplo os exames sem papel, a PEM, garanta que essa informação está disponível onde quer que seja, ou seja, é a solução fazer um novo registro, toda uma arquitetura nova, com tudo o que isso envolve para ligar estes silos, ou é melhor pegar no que temos, expandi-los e garantir que pelo menos isso está disponível? Até porque, e termino aqui, sabemos que o tipo de informação que circula nos sistemas é sensível e tem diferentes conotações. Por exemplo, dúvidas diagnósticas é certamente uma coisa, resultados de exames complementares é certamente outra. Muito obrigado, professor Walter Fonseca, é um gosto reencontrá-lo aqui e queria agradecer à Plataforma Saúde em Diálogo, à Novartis, à ANF, a simpatia do convite e a todos os presentes por estarem aqui hoje. A resposta é uma resposta que pode parecer complexa, mas na verdade é simples. A resposta é que elas não são excludentes, ou seja, na verdade, eu não sei se deve haver um registro único ou se deve haver uma comunhão de vários registros. Provavelmente a primeira nem sequer é execuível, portanto a segunda é necessariamente uma solução. E deitar fora tudo o que está feito para fazer de novo seria a coisa mais estúpida que poderia passar pela cabeça de quem trata desta área. Portanto, a resposta é, evidentemente, temos que aproveitar o que está, continuar a servir o que está da melhor maneira possível e, portanto, continuar todos os trabalhos que têm sido feitos no âmbito, não daquilo que se possa chamar o registro de saúde eletrónico, mas no sentido do acesso àquilo que já existe hoje, por exemplo, aos dados sobre prescrição e dispensa, sobre diagnósticos, sobre internamentos, sobre notas de alta, sobre meios complementares de diagnóstico e terapêutica, quer quanto às requisições, quer quanto aos resultados desse exame, e em paralelo continuamos a trabalhar na definição de standards de interoperabilidade que permitam garantir que amanhã todo o sistema, independentemente da fonte dos dados, consegue trocar dados de forma segura. Porque aquilo que nós temos hoje é que esses repositórios de dados todos que alimentam os vários sistemas de informação da área da saúde, ainda que muitas vezes até pareçam parecidos, por vezes podem não ser, porque depois há questões semânticas que são bastante exigentes do ponto de vista da construção dos metadados que se associam a estes dados e que podem pôr em causa todos os dados que circulam no sistema e toda a informação que se extrai deles. E, portanto, desse ponto de vista, nós
sem querer aqui vender muito aquilo que temos andado a fazer, mas a verdade é que que temos procurado fazer, temos trabalhado nestes 2 planos. Aquilo que disse há pouco sobre os meios complementares de diagnóstico e terapêutico, e para se perceber às vezes a dimensão do que está aqui em causa. Porque acho que estamos todos absolutamente de acordo na necessidade de ter um registro de saúde eletrónico comunicável, que sirva ao utente em todas as suas dimensões e nos vários contactos que tem com o sistema de saúde e até para outros fins que, em última análise, traduzem em ganhos de saúde. Estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo que é importante que esses dados sirvam não só para apoiar o utente que o gerou, ou que teve na base da sua geração, mas também para toda a comunidade, porque, na verdade, somos todos, e como falou bem, daquilo que está a ser feito a nível europeu, há uma preocupação relevante em distinguir estes planos, ainda que no mesmo instrumento, entre aquela que é a prestação direta de cuidados e aquele que é o aproveitamento desses dados para a criação de valor em saúde para toda a comunidade, designadamente para a geração de novos medicamentos, novos dispositivos médicos e por aí fora. Mas é absolutamente crucial, portanto, não só tirar para trabalharmos no sentido de disponibilizar estes dados que já hoje existem, e fizemos isto no âmbito dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, só para se perceber o que é a complexidade da troca de dados de análises clínicas, quando se iniciou o processo dos primeiros testes de partilha de dados no âmbito da transmissão de dados de análises nos cuidados de saúde primários, estávamos todos de acordo com uma estrutura de dados que tinham cerca de 2.000 códigos de análise. Neste momento são 5.500, ou à volta de 5.500. E isto foi o resultado do trabalho conjunto entre os prestadores, que são cerca de 1.000, não apenas, evidentemente, de análises, mas a maioria serão prestadores de análises clínicas, e nós, que na verdade acabamos por receber esses dados. E foi um trabalho que durou alguns meses e que tornou possível hoje já termos trocado cerca de 25 milhões de dados de meios complementares de diagnóstico e terapêutico entre os prestadores e as entidades e o SNS, porque são apenas, aliás, mais do que apenas o SNS, são apenas os cuidados de saúde primários, portanto, até nisto temos aqui alguma redução de âmbito, mas que demonstra bem a complexidade. E articular 1.000 prestadores para que enviem dados que são totalmente compreensíveis por parte do sistema, para garantir que não há erros de interpretação desses mesmos dados, e que, posteriormente, integrem esses mesmos dados nos sistemas de informação da área clínica, não é um exercício simples e que tem mesmo de ser feito. E é um exercício, como quase todos, que, como tem muitos escolhos, às vezes é difícil abraçá-los. Não tenho dúvida nenhuma que, se perguntarmos a cada um dos envolvidos neste processo, e se eles quiserem apenas descrever as dores que tiveram para conseguir cumprir as exigências que resultam do projeto desta dimensão, parecerá a descrição do apocalipse. Porque, efetivamente, é difícil. É difícil. E estou apenas a falar de um canto do sistema e estou apenas a falar dos cuidados de saúde primários. Quando estendermos isso ao âmbito hospitalar e quando pensarmos em estender isso ao âmbito do setor privado, porque neste momento, quer o SNS, quer o âmbito hospitalar apenas, quer os cuidados de saúde primários, quer o âmbito hospitalar do SNS, é de facto um universo pequeno, porque há muitas outras fontes de dados que devem também comungar, que devem também partilhar aquilo que geram, aqueles dados que geram, para servir o utente, independentemente do ponto onde ele se encontra. Portanto, isto é para se perceber como isto é difícil. E é por isso que nós o que temos procurado fazer é isto, é criar mais soluções e mais partilha daquilo que já existe, da forma como existe, e, em paralelo, reunir um conjunto de entidades, quer do setor público, quer do setor privado, sentados à mesma mesa, e, por exemplo, está o Health Cluster Portugal está nesse grupo, a ANF também. Temos outro grupo também com as associações públicas profissionais, com as ordens profissionais, no sentido de definirmos estándares, e ainda na última reunião foi partilhado os primeiros blocos de especificações técnicas, neste caso relativamente aos profissionais e às entidades, e é absolutamente crucial fazer esse trabalho em paralelo, assumindo que, se amanhã for preciso alterar o que foi feito, no sentido de melhorar a qualidade dos dados que são trocados, assim faremos. Muito obrigado, e ainda bem que o foco foi nos cuidados de saúde primários, porque queria voltar ao Dr. António Pereira e perguntar, uma vez que estamos todos de acordo quanto às palavras, será que estamos de acordo quanto às ações? Já foram suficientes? Não foram? Por exemplo, na perspectiva da integração de cuidados, é um momento sensível, naturalmente, a transferência dos doentes
para o setor hospitalar ou para o nível secundário, se preferirmos, e também o regresso dessa informação para continuar o plano de cuidados ao nível dos cuidados de saúde primários. Neste componente da integração de cuidados, na sua opinião, que ações ainda faltam desenvolver? Nós temos que tentar perceber também quais são as expectativas do doente. E quando eu tenho um doente que vem à minha consulta, ele, antes de entrar, tem a expectativa que eu tenha no processo dele aquilo que se passou nos outros pontos do sistema entre a última consulta e esta. E ainda não é isso que se passa. Ele pode ter ido a um hospital público, a um hospital privado, e eu só tenho acesso a isso se for em busca dessa informação. Ele tem que me dizer: eu estive no São João, ou estive no São António, e eu aí vou abrir um clique, e tem lá uma bolinha, e depois vou abrir, às vezes consigo ver mais coisas, outras vezes consigo ver menos, consigo ver que ele tem uma consulta agendada, consigo ver que ele tem exames agendados, mas não consigo ver, por exemplo, quais são os exames. Ou seja, seria muito mais simples eu tentar conciliar até a próxima consulta, sabendo que ele vai fazer alguns dos exames que eu também necessitaria para outras razões no hospital, não é? E não haveria duplicação de pedidos de exames, não é? Mais deslocações, poder conciliar já a marcação que ele tem para fazer exames analíticos e juntar mais algumas análises àquelas que ele vai fazer no hospital. E depois transpor esses dados para o processo clínico. E isso atualmente ainda não existe. Quando um utente, por exemplo, é transferido, muda de residência e vai ter a sua primeira consulta com outro médico de família, ele está à espera que esse médico também tenha a sua informação. E quando o médico abre a ficha dele, está tudo em branco. Ele tem que ir ao outro lado, tentar ver em que sítio é que ele esteve inscrito, e não há forma de depois de transpor os dados. Se há meia dúzia de informações que são importantes, ele tem que passá-las uma a uma para o seu processo. Há uma série de coisas, não é, que os utentes acabam por não se aperceber do trabalho que nós temos com... Eles queixam-se, não é? Que nós estamos sempre a olhar para o monitor, sempre a fazer cliques. Mas é exatamente porque muitas vezes a informação não está organizada, não é? Nós todos temos casa e organizamos os dados, as nossas coisas de acordo com a utilidade que elas nos têm. Se é uma coisa que nós utilizamos todos os dias, fica ali à mão. Se é uma coisa que eu só uso de ano em ano, vai para o sótão, vai para os arrumos, e não é isso que nós temos. O nosso interface ainda é o mesmo do início do S-Clínico, não é de há mais de 20 anos. Se compararmos um telemóvel de há 20 anos para agora, o seu interface, uma televisão, um micro-ondas, qualquer coisa, tudo evoluiu. Nós ainda continuamos a ter informação que precisamos frequentemente, oculta em vários cliques, e outra que não precisamos ali sempre patente. E é essa transposição que também tem que ser feita, tem que se começar a perceber quais são as necessidades do utente, qual é a expectativa que ele tem, ainda agora na transposição dos MCDTs para o nosso processo clínico. É excelente para qualquer utente saber que, quando faz os exames, no dia a seguir, o médico tem acesso a esses resultados. Agora, não se pode esquecer é que nós temos mais 1.700 utentes a quem também isso acontece. E há exames em que eu quero ver amanhã, ou quero ver mesmo hoje, e muitas vezes eu digo isso ao utente: quando tiver esse resultado pronto, venha cá. Não é frequente, a maior parte das vezes eu marco consulta, faça os exames 15 dias antes, um mês antes, depois quando vier, falamos, não estou à espera de nada especial. Esse utente que eu vou ver na próxima semana, eu não quero ter um alerta hoje a dizer que as análises já estão prontas. Ele vai lá para a semana. As análises são importantes, mas a primeira pergunta que eu faço é: como é que está? Como é que se sente? As análises podem estar boas e o utente precisar de alguma intervenção. As análises podem até não estarem adequadas, mas o utente até estar bem e estar controlado. E é essa informação, passam-nos tudo para o sistema informático, aquilo que nós queremos agora e aquilo que queremos que fique lá guardado. Não é? Nós não queremos ter uma máquina de alertas, em que todos os dias temos 10 alertas, porque o rastreio da mamografia está bem, porque a PSOF do senhor também está bem. Nós queremos saber, por exemplo, quando um utente falta a uma consulta no hospital, porque muitas vezes essa consulta, principalmente quando é em termos de rastreio, tem algum delay em ser remarcada, não é? E é importante nós sabermos disso, mas nem toda a informação é relevante. Nós todos os dias vamos à caixa do correio, há coisas que nós abrimos e outras coisas que nem sequer abrimos. Seria muito mais eficiente se nós já tivéssemos esse filtro e basta eu fazer um clique, ou esta análise quero ver quando estiver pronta. Estas outras, não, é para quando ele tiver consulta. São coisas simples e que podem trazer ganhos para os próprios utentes.
Este ponto é importante, uma vez que ainda há esta necessidade de ser o próprio profissional a ir procurar nos diferentes silos, nas diferentes ilhas, a informação que consta, não sendo essa informação ainda dada estruturalmente e no timing que é clinicamente ou na perspectiva do doente mais apropriado. Voltando um bocadinho aos doentes, voltava a Tamara a perguntar se isto é percepcionado pelos doentes, esta necessidade dos profissionais estarem à procura da informação e que ações faltam fazer para que não se torne a prestação de cuidados uma busca de dados, esquecendo a pessoa que ali está, que pode querer dizer uma coisa, ter uma expectativa, uma necessidade que é paralela aos dados. Como é que se conseguem respeitar estes dois ambientes? A necessidade da pessoa enquanto pessoa e todo um mundo de informação que está à volta dela e que hoje a pessoa espera que não tenha que ser ela própria a contar ao profissional de saúde. Bom, isso é uma pergunta muito complexa. Muito obrigada por entalar. Mas vou tentar responder. Claro que os utentes sentem essa dificuldade do profissional de ter que andar a procurar informação que gostava de ver compilado ou centrado num sítio único, em vez de desperdiçar, que isto estamos a falar em desperdício, não é? O desperdício também é um problema muito grave que temos, porque nós temos um limite de orçamento, mas podíamos gastar muito melhor o dinheiro se preveníssemos muito o desperdício que se pratica precisamente por esse tipo de coisas, entre outras, não é? E, portanto, o doente nota que o profissional passa mais tempo do que se calhar era suposto olhando para o ecrã em vez de falar com ela, porque anda à procura das coisas que não tem num sítio centralizado. Eu posso responder por nós da parte da Evita. Nós tentamos solucionar esse problema precisamente centralizando todo o processo também na própria plataforma Evita. Mais uma vez, o utilizador manda nos seus dados e no seu perfil na plataforma e é ele que faz o upload das suas análises. Em oncologia em especial, a pessoa é diagnosticada no hospital A, faz a quimioterapia no B, a cirurgia no C e a radioterapia no D. E ainda tem um acidente no Algarve, quando está de férias, vai à urgência e o médico não tem absolutamente informação nenhuma. Pratica-se mais um desperdício, que é duplicar, triplicar exames e análises que já foram feitos, só que o médico não tem acesso e, portanto, há aqui muita coisa simples para fazer para prevenir o desperdício que complica todo o sistema de saúde. Muito obrigado. Novamente aqui na área hospitalar, penso que seria importante ouvirmos também a doutora Raquel nesta perspectiva. Estamos no mesmo patamar ou estamos em igualdade de circunstâncias na informação e nos dados que são disponibilizados dos cuidados de saúde primários para os hospitais face aos que são disponibilizados em sentido contrário? Sente-se que isto está em igualdade de circunstâncias ou ainda há trabalho para fazer a este nível? Professor Walter, antes de responder a essa pergunta, queria só fazer um breve comentário em relação àquilo que a Tamara acabou de referir. Eu, de facto, pessoalmente louvo o trabalho de desenvolvimento da plataforma Evita e desejo muito boa sorte para isto, mas é uma das questões que mais me preocupa enquanto administradora e julgo que posso falar aqui também em nome da APA nesta situação, que é esta questão de nós não sermos suficientemente ágeis na resposta que damos ao sistema. E o que é que vai acontecer? Vamos, portanto, as pessoas, os doentes, os utentes, as associações, esperam e desesperam e depois criam as suas próprias ferramentas. E quando criam as suas próprias ferramentas, nós depois temos que dar a resposta, lá está, na perspectiva integrada, de interoperabilidade, em vez de termos, de facto, uma resposta única e um registro de saúde único, que é exatamente isso, que é nós termos um registro de saúde eletrónico único, não é um repositório de informação sobre os doentes. É, de facto, a informação que precisa de estar disponibilizada aos prestadores de cuidados ou de saúde, não é? Porque não tem necessariamente só a ver com a doença, tem a ver efetivamente com a saúde do utilizador, às pessoas que dela precisam de ter para prestar o seu cuidado e com o consentimento do doente.
E, portanto, quando nós temos um conjunto de outras aplicações, e há imensas, e ainda bem que existem na área da chamada saúde digital, nós temos imensas pequenas empresas a fazer aplicações para resolver com determinados objetivos. Também já percebemos que o sistema não funciona se tivermos sistemas de informação extremamente pesados e burocráticos, como já vimos aqui neste painel imensos exemplos. As pessoas desenvolvem as suas pequenas aplicações para respostas objetivas, para respostas aos problemas concretos dos profissionais de saúde no seu dia-a-dia, e depois o que acabamos é com um conjunto de cogumelos que temos que conseguir centralizar e integrar tudo para depois captar a informação do momento, o que é uma duplicação de trabalho e um nonsense do ponto de vista de efetividade. Portanto, gostava apenas de fazer, porque de facto a plataforma Evita é um bom exemplo e outras certamente serão, de que se nós tivéssemos uma resposta já mais integrada, o início de utilização e de recolha de informação destes, em particular destas utentes, relativamente a esta questão de saúde, conseguíssemos trabalhar até numa análise preditiva e preventiva da questão, todos nós sairíamos a ganhar. E portanto temos que ser mais ágeis. Então, uma das notas é a agilidade com que nós podemos, de facto, conseguir dinamizar e disponibilizar algo que, não tínhamos dúvidas, estamos aqui todos a discutir, numa sessão que foi dinamizada pela plataforma Saúde e Diálogo, que representa várias associações, os doentes, a comunidade quer, efetivamente, que o registro de saúde eletrónica avance. E nós, enquanto atores, aqui representamos aqui um conjunto de grupos profissionais e grupos sociais e de comunidade, podem fazer concretizar. Uma das dimensões que temos que chegar a esse ponto é que temos que ser mais ágeis, de facto, na forma como nós conseguimos construir este futuro. Relativamente à questão que me colocou em relação à partilha da informação, eu, muito honestamente, eu julgo que não. Acho que existem vários níveis de informação e de forma como a informação está concentrada. Nós, quando falamos em SNS, temos a perspectiva que falamos sempre muito mais em cuidados de saúde hospitalares do que em cuidados de saúde primários e, portanto, a informação não é veiculada de forma igualitária nos dois canais da receptividade. Mas depois também temos aqui outra dimensão que eu julgo que tem que ser também direcionada, que é, nós quando falamos na saúde também não falamos só no setor público, também falamos no setor privado e no setor social. E temos que ter aqui plena consciência que cerca de 40% dos atos de prestação de cuidados no nosso país são feitos fora do âmbito público. E, portanto, também não pode existir um registro de saúde eletrónico se não existir, de facto, uma consonância de opinião entre aquilo que é o setor público, privado e social, naquilo que é a partilha desta informação para que, de facto, o processo acompanhe o doente, o utente, o utilizador, na sua navegação de acordo com onde quiser, porque se quisermos, efetivamente, em última análise, o registro de saúde eletrónica é um serviço comunitário que estamos aqui a prestar. Vai-nos acompanhar, nós somos todos utilizadores do registro de saúde eletrónica ou futuros utilizadores, o que quer que seja, e essa é a nossa preocupação. Foi uma pequena resposta, posso? Eu estimo imenso a doutora Raquel, e ela sabe, e só queria dizer que a plataforma Evita não é uma appzinha, nem um cogumelo, é um projeto muito, muito bem elaborado, com especialistas da área, com especialização em direito de proteção de dados e estas coisas todas, uma empresa de tecnologia muito bem conhecida pela Health Cluster Portugal, também Prológica, portanto, faz o desenvolvimento tecnológico. Reunimos há 4 anos sobre o projeto e estamos a salvar vidas, estamos a acelerar o processo onde o sistema está a falhar redondamente neste momento. Portanto, sem dúvida, atenção, Tamara. E terei todo o prazer em apresentar a plataforma, o projeto todo, aos administradores hospitalares e aos decisores também. Será o meu prazer, porque queremos ser interoperáveis e trazemos valor para o sistema, não tenha dúvida. Sem dúvida, obrigado. No fundo, esta mensagem de agilidade é também uma mensagem simultânea de que o registro único de saúde, para os quais todos concordamos que temos que caminhar, não é o registro do SNS, é o registro da pessoa. Eu penso que essa mensagem é certamente relevante. Voltando ao Dr. Luís Lourenço, que ações faltam fazer nesta perspectiva mais global de sistema para não cairmos num registro que seja estrito ao SNS? É sempre, antes de responder à questão, ia só partilhar aqui um tema, pode ser um bocadinho polémico, portanto estamos a falar de dados em saúde,
mas parece-me que será fácil identificarmos as falhas. Na questão do público-privado, na questão de outros setores, a questão dos cuidados transfronteiriços, por exemplo, a verdade é que há muitas questões tecnológicas envolvidas, mas parece-me que por vezes podemos perder a noção ou esquecer-nos que isto, no fundo, o registro único é um meio para chegar ao fim. E o fim é colocarmos efetivamente o cidadão no centro do sistema. E parece-me um bocadinho falacioso acreditarmos que o registro per si vai fazer com que os cuidados sejam sentados no utente, ou no cidadão. Acho que é importante percebermos que, por muitas vezes falamos disto, partilhamos dados, mas partilhar dados não é partilhar práticas profissionais, expectativas. E isso é algo muito caro aos farmacêuticos, porque são mais um dos silos, nomeadamente agora falando na questão dos cuidados primários, não interagem, e atenção, não estou a dizer isto com o síndrome de que ninguém nos quer interagir connosco, não é isso. Há uma questão cultural de interação entre os vários atores, e eu penso que esse possivelmente será o primeiro passo que é necessário para ultrapassarmos estas potenciais fronteiras, não é? Ou estas limitações. Porque nós sabemos por experiências internacionais, muito antes de haver a facilidade ao acesso aos dados que existe hoje em dia, que já existiam comunidades interprofissionais, não é? Em regiões específicas, em que há interação dos vários profissionais. E isso, per si, pressupõe troca de informação e, naturalmente, haverá troca que não será tão sofisticada como aquela que nós almejamos, mas a verdade é que há esta dimensão humana, e nós também usamos muitas vezes esta imagem de quanto mais tecnológico, mais ou menos temos de ser, e é verdade, há esta dimensão de responsabilidade profissional, de haver interação, não é? Quantas vezes os vários profissionais que estão aqui hoje, não é, interagiram com outros profissionais? E falo até dentro das próprias classes profissionais. Os farmacêuticos comunitários, os farmacêuticos hospitalares, os farmacêuticos analistas. Logo, esta primeira abordagem poderá ser essencial. Uma questão de humanizar toda esta questão e, possivelmente, aí vão-se conseguir encontrar o fundamento para aquilo que é necessário fazer para conseguirmos ter esse quebrar de fronteiras entre os vários setores e os vários profissionais. Muito obrigado. Eu, antes de abrir o debate para a audiência, perguntava ao Dr. Luís Góes Pinheiro, aceitando que existem falhas naturalmente num sistema, que é um sistema altamente complexo como é o setor da saúde, como é que nós podemos trazer o valor que muitas vezes estas iniciativas que saem ou que são criadas fora das instituições centrais são integradas e acrescentam valor àquilo que está a ser feito e não são vistas como um competidor ao qual, algures no tempo, teremos que decidir ou é um ou é outro? Muito obrigado pela pergunta. A pergunta é uma pergunta interessante e reparem que há pouco eu assumi todas as culpas enquanto Presidente da SPMS pelos males do sistema e não procurei escudar-me e nunca o faria no facto de não sermos produtores de todos os sistemas que alimentam o sistema de o ecossistema de informação da saúde. Mas acho que temos aí um papel importante até da agregação desses mesmos sistemas de informação. E também temos um outro princípio, que é, quando nós fornecemos um sistema de informação para o ecossistema do SNS, e para esse especificamente, nós fazemos-lo gratuitamente. E, portanto, se o nosso sistema não se tornar universal é porque não é excelente. Não é? Porque qualquer outro sistema de informação que seja disponibilizado ao Serviço Nacional de Saúde, em princípio, ou alguém gastou dinheiro com ele e por isso de uma forma benemérita acabou por disponibilizá-lo com custos, ou então há uma unidade do setor da saúde que resolveu canalizar os seus recursos para esse fim e não para outro. Portanto, o princípio, para mim, é muito simples. Se o nosso sistema não é usado, é porque os outros são melhores. Primeiro ponto de partida. Depois podemos averiguar se é verdade ou não. Mas não são só melhores. Hão de ser melhores e muito melhores, porque o nosso é gratuito. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, a primeira forma e não estou a falar do Evita, mas a primeira forma de evitar os cogumelos é garantir que o sistema hegemónico e que impede que outros nasçam na mesma biozona é tão bom que seca os nutrientes que alimentem outros sistemas. E, portanto, acho que esse é o primeiro princípio. E, portanto, é para aí que devemos caminhar, nunca tentando impedir que nasçam novos sistemas,
mas tentando garantir que aqueles que são disponibilizados são de tal maneira bons que dispensam essa vontade de alimentar com novos sistemas. É claro que isto não significa, e eu também tenho uma opinião muito clara sobre isso, eu acho que é importante, a inovação é absolutamente essencial e não pode ficar a cargo apenas nem só do setor público, nem só de entidades centrais do setor público. Portanto, é preciso criar aqui um equilíbrio entre a vontade de inovar de quem está muitas vezes perto do problema e quer confrontar pela primeira vez com ele e, portanto, encontra soluções muitas vezes criativas e eficazes, e quem tem que coordenar isto do ponto de vista com uma visão mais macro e que muitas vezes também ela, quer se queira quer não, aqui ali pode ser mais eficiente porque vê de uma forma mais abrangente e não com um quadro tão limitado que muitas vezes enviesa a análise do problema. Pronto. Portanto, a solução para isso é nunca considerar que se deve matar a inovação e sempre tentar enquadrar estas medidas numa perspectiva mais abrangente. É esta a perspectiva. Só 2 notas sobre o que foi dito, e eu, se calhar, devia ter procurado responder diretamente, como fez aqui muito bem, mas aproveitei para esperar e fazê-lo agora. Dar nota que, relativamente aos alertas no âmbito dos cuidados primários sobre a chegada de meios complementares diagnósticos, está neste momento a ser trabalhado o sistema no sentido de criar condições para que esses alertas sejam personalizáveis pelo utilizador, e, portanto, o utilizador, neste caso o clínico, decidirá que alertas quer receber e que alertas não quer receber. Compreendemos perfeitamente que é uma decisão do próprio, que pode ou não querer ser avisado do resultado de determinado exame e, portanto, será disponibilizada essa funcionalidade. Isto são questões muito técnicas, mas é relevante. E, por outro lado, também sobre a questão das interações medicamentosas, dizer que até ao final deste trimestre será lançado um procedimento com o objetivo de construir ou adquirir um sistema de informação que permita que, no momento de qualquer prescrição, haja uma informação dada a quem prescreve sobre o eventual conflito entre aquela prescrição daquele medicamento e ou uma eventual patologia que o utente tenha ou algum medicamento que esteja a tomar. É claro que para isso, e é um trabalho que também já iniciamos conversações e que iremos seguramente aprofundar com a Associação Nacional de Farmácia e as outras associações, tem a ver com o acesso aos dados dos medicamentos não sujeitos a prescrição ou a comparticipação, porque também são importantes designadamente nessa matéria e são dados que neste momento não são transmitidos, pelo menos com a mesma com o mesmo nível de cuidado que são os dados dos medicamentos sujeitos à receita médica e, portanto, sujeitos à comparticipação. Muito obrigado. Eu penso que agora que está definido e clarificado para todos que há um ecossistema, um ecobio, como disse, aqui na sala e fora da sala, penso que é o momento onde florescem, onde florescem, exatamente. Eu penso que aqui o desafio é deixar florescer, mas não deixar sair de um conjunto de balizas que têm que ser suficientemente flexíveis, mas para, enfim, respeitar de certa forma a organização e a coerência de um sistema como um todo. Eu penso que, se a organização não me der indicação em contrário, podemos abrir o debate para a audiência. Temos algum tempo para podermos ouvir as vossas considerações e dúvidas e poderemos eventualmente começar por perguntar quem gostaria de fazer perguntas ao... Não? Sim? Quer fazer uma pergunta, ok. Pensei que fosse uma sinalética no ecossistema que eu não estava, ainda não tinha definido como é que a queria receber e, portanto, muito bem. Vamos então ouvir a questão para depois podermos aqui distribuir para os nossos membros do painel. Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado ao painel por este fantástico momento de partilha. O meu nome é Alexandre Guedes da Silva, eu sou presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e gostava de lançar diretamente ao Dr. Góis Pinheiro uma questão muito prática. E a questão prática é, nós vamos ter um registro único ou vamos ter múltiplos registros? Ou seja, a esclerose múltipla, os doentes com esclerose múltipla vão ter um registro onde estarão incluída a sua patologia e todas as outras que padecem, ou vamos ter um registro, vamos estar em registros de esclerose múltipla, em registros de diabetes e em registros, por exemplo, de outras doenças, por exemplo, cancro. Isto para nós é muito importante, porquê?
porque nós defendemos que o registro deve ser único e deve integrar todas as patologias de que dispomos. E deve ser, de alguma forma, depois segmentado por patologia para podermos, por exemplo, proceder a estudos clínicos, à investigação científica. Por outro lado, a outra questão que também nos move é a questão dos Patient Reported Outcomes, em que, do nosso ponto de vista, não pode ser ignorada dentro do âmbito dos registros, porque é uma parte fundamental que permite dar tanto a clínicos como a investigadores informações sobre, necessariamente, informações mais completas sobre aquilo que é o enquadramento e a vida das pessoas com as patologias. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vasco Pinheiro. Muito obrigado. E, antes de mais, cumprimentar o Dr. Alexandre Guedes da Silva e dizer que, ora bem, essa é uma pergunta interessante, até porque, com toda a sinceridade, eu acho que nós construímos aí sim sistemas a mais quando o que precisamos é ter vistas sobre o sistema diferentes em função daquilo que queremos ver sobre eles. E aí eu sei que, e já foi aqui falado, embora de uma forma muito leve, na verdade o que nós precisamos é ter um mar de dados e depois os dados são agregados em função daquilo que é das respostas que são necessárias. Os dados sobre um doente que tem uma patologia, neste caso esclerose múltipla, são dados que não têm necessariamente que ser registados num registro de utentes com esclerose múltipla. São dados que vão sendo recolhidos no sistema como um todo e que devem agregar-se, se isso for relevante, para os cuidados que são necessários prestar a um doente que tem esclerose múltipla. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, e muitas vezes há essa tendência de achar que isso se resolve querendo um registro específico daquela doença. E se calhar o que é preciso é começarmos a pensar isto de maneira um bocadinho diferente. Porque daí sim, já nem são cogumelos que nascem fruto do sistema, são mesmo cogumelos institucionais, que são montados, muitas vezes não são cogumelos, são verdadeiras florestas colocadas em cima de terreno que podia estar a cumprir outras funções e que acabam, por questões de necessidade imediata, de canalizar recursos para áreas que acabam por, infelizmente, que acabam por resultar em pouco valor acrescentado. Porque hoje a esclerose múltipla, eu sei que já aconteceu com a oncologia em geral, não é? Que tem um sistema próprio, o mesmo é reclamado por quase todas as doenças, um registro único em que de uma forma vertical se registram os dados respeitantes aos doentes que têm aquela patologia. Eu acho que não devia ser assim, mas isso é uma concepção minha que também não vou resolver de um dia para o outro, porque há muitos que já estão assim, mas confesso que a minha perspectiva é um bocadinho diferente. É de que, se for necessário ter uma vista sobre os dados que são relevantes para um doente com determinada patologia, eles devem ser passíveis de ser agregados em torno desse princípio. Porque também foi aqui falada a dificuldade que é, por exemplo, para um médico, acedendo àquilo que se vai tornando o registro de saúde eletrónico do utente, vai ter cada vez mais dados, cada vez mais informação, e vai começar a ser um mar de dados e de informação de tal maneira grande que, mais importante que os dados existiram, como até já tivemos aqui hoje, assistimos a reclamações pela existência de excesso de dados, é como é que eles vão ser hierarquizados ou disponibilizados, ou que valor vai ser automaticamente criado sobre eles, para que o clínico não tome uma de duas vias que são igualmente más, que é ou nem olhar para eles, porque eles são tantos, não vale a pena olhar para eles, ou perder demasiado tempo a fazer isso para conseguir extrair valor desses dados. E, portanto, agora, a minha opinião é que não é tanto a questão da criação de registros específicos que resolve esses problemas, é mais a criação, é mais o pensamento sobre que dados é que são relevantes para a análise de determinado tipo de problemas. Portanto, é preciso perceber que perguntas é que é preciso fazer ao sistema para saber que respostas ele tem de dar. Mas o sistema de utilização clínica normal tem que ser capaz de responder às perguntas que sejam postas por diferentes atores, com diferentes perspectivas, a resolver diferentes problemas e não propriamente criar registros específicos para esse efeito. Muito obrigado. No fundo, uma perspectiva em que os dados existem num pool comum de ecossistema, novamente, e depois há uma estratégia de pick-up e de visibilidade e que são face àqueles que são são agregados e são trabalhados em função de quem faz as perguntas e das respostas que precisa de obter. Muito obrigado. Mais questões? Aqui. Boa tarde, Paulo Gonçalves.
para além da esclerose múltipla, colaboro também com as doenças raras. E a pergunta é um pouco para todos. Nós temos muito esta coisa do umbigo e do nosso grupo e da área que eu represento, etc. Mas a minha pergunta é de uma forma genérica, até que ponto nós estamos disponíveis, nós todos estamos disponíveis para ceder um pouco da minha quintinha para que estejamos preparados para o European Health Data Space, isto é, para podermos ter um sistema que colabore ou que integre com a Federação Europeia de Dados, para que possamos atrair mais ensaios clínicos para Portugal. Se calhar, para esta pergunta, a parte dos ensaios clínicos, gostava de ouvir a opinião do Dr. Luís Lourenço, mas também depois a interconexão com aquilo que tem sido desenvolvido a nível do espaço comunitário, novamente ao Dr. Góis Pinheiro. Respostas breves nestas duas perspectivas da pergunta. Obrigado. A questão do envolvimento, nomeadamente dos farmacêuticos comunitários, do nosso ponto de vista é essencial, tanto mais que se fala muito sobre a questão de realizarmos ensaios clínicos em contexto real, não em contexto controlado. O real world evidence vem nesse sentido. A questão não parece tanto que há aqui uma cedência do que quer que seja do ponto de vista profissional. Há, mas é precisamente uma cedência ou uma disponibilização de tempo de interação. Isso sim é que eu acho que faz todo sentido, porque recolhemos os dados não é algo difícil, é uma questão de parametrização e de capacitação dos profissionais. Agora, o que será importante é capacitá-los, não é, nesse sentido, e como é que irão interagir também com os outros responsáveis, por exemplo, no caso dos ensaios clínicos. Logo, mais do que de cedermos algo, ou a cedermos algo, será tempo e disponibilidade para trabalharmos em conjunto. Relativamente à perspectiva do Espaço Europeu de Dados em Saúde, como tem Portugal estabelecido as suas conexões com estes desenvolvimentos? Dr. Góis Pinheiro. Muito obrigado. Antes de mais, já nota que falamos muito sobre um regulamento europeu que cria o Espaço Europeu de Dados em Saúde, mas esse regulamento não existe. Não é? O que existe é uma proposta da Comissão que vai agora começar o caminho das pedras e de eventual reconstrução por parte do Conselho e que vai iniciar a sua análise. E eu diria que, antes de mais, há duas certezas. Uma é de que não vai ficar igual, a segunda é que apesar de tudo, está dado um bom passo para começar a discussão. Até porque tem algumas questões que são bastante transformadoras e muito importantes, e algumas até já foram afloradas por si há pouco, quando falava das derrogações que este instrumento faz ao RGPD, que podem ser absolutamente críticas no sentido da utilização secundária de dados, que tanto beneficiarão isto que foi aqui discutido agora, designadamente a desnecessidade de consentimento do utente, não é? E, portanto, que é absolutamente transformador e que merece um apoio, na minha opinião, um apoio transversal dos vários Estados, designadamente Portugal, não é? Que é sobre isso que falamos. O trabalho que tem sido feito tem sido um trabalho de procurar antecipar-nos àquilo que vamos ter todos de fazer a muito breve trecho, ou um bocadinho mais adiante, e que é esse trabalho de tal definição de estándares e de especificações técnicas que nos permitirão, quando for obrigatória, quando tivermos de dar cumprimento às exigências desse regulamento, Portugal está na linha da frente e participar na definição daquelas que sejam as regras. Seguramente será mais fácil para nós se estivermos adiantados nesse processo do que se estivermos, pura e simplesmente, a seguir outros que tenham ido à frente e tomado eles as decisões. Também não é difícil adivinhar que quem vai à frente e toma decisões tomará as decisões mais próximas, mais confortáveis para si e não as mais desconfortáveis. Isso parece mais ou menos evidente, assumindo que quem decide é inteligente, não é? E desse ponto de vista Portugal está na linha da frente. Aliás, eu sei que isto vai parecer um bocadinho contracorrente tudo o que tem sido dito. Portugal não está mal nesta área da saúde digital, é importante ter isso em conta. E que muitas vezes a análise que se faz excessivamente dura sobre o nosso sistema também tem como base algum desconhecimento sobre o que acontece fora de portas.
e que não é assim tão maravilhoso como às vezes se ficciona, não é? Portanto, Portugal tem muito histórico nesta matéria, começou há muitos anos, tem avanços muito significativos em várias áreas e especificamente no que respeita às operações transfronteiriças e à digitalização de dados, está muito avançado relativamente aos seus parceiros europeus. E posso dizer, estamos aqui na ANF e, portanto, é o local ideal, que ainda esta semana tivemos reuniões, esta e a semana passada, para aprofundarmos a possibilidade das receitas emitidas noutros Estados poderem ser amplamente dispensadas em território nacional e vice-versa. Portanto, é um bom exemplo. E não há muitos países que estejam em condições de poder dizer isto. Muito obrigado. Mais questões aqui à frente. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Primeiro que tudo, dar os parabéns à mesa e agradecer esta discussão. Maria Rita Dionísio, diretora médica da Novartis e oncologista. E eu dirigia a minha pergunta também assim, professor Pinheiro, no sentido de esta plataforma, pela sua existência, como é que ela também se responsabiliza pela capacitação? E capacitação no sentido de, por um lado, os profissionais de saúde que não são só alimentadores, digamos, da plataforma, mas passam a ser também, no fundo, investigadores automaticamente, não é? Porque podem ter perguntas e, ao mesmo tempo, como é que eles as podem sinalizar na plataforma. Por exemplo, tenho um caso em Matosinhos, quero encontrar um caso X semelhante, onde é que ele possa estar, não é? Como é que se capacita os profissionais de saúde também como atores de investigação imediata na plataforma, e por outra para os doentes, através da literacia, como é que o doente, sabendo que estas plataformas existem, se torna mais ativo nas próprias consultas, sabendo que os seus dados podem ser foco também de investigação. Bem, são tudo perguntas bastante complexas, mas eu vou tentar sequer responder de uma forma muito simples e depois complexifico a seguir, para não tranquilizar ninguém, não é? Eu acho que a melhor maneira de resolver os problemas da falta de capacitação ou de literacia é fazer coisas simples, não é? Esse é logo o primeiro passo. Quando produzimos algo sem esperar muita intervenção por parte do nosso interlocutor, há meio caminho andado para eventualmente termos mais sucesso na persecução dos nossos objetivos, não é? E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a maior parte, o que estamos, evidentemente, que é um processo evolutivo e nós temos uma certa tendência para ouvir falar de uma coisa e achar que vai acontecer amanhã. Mas a verdade é que, no limite, isso não será eventualmente uma necessidade de formar toda a gente se a plataforma for suficientemente amigável e capaz de fornecer e de satisfazer necessidades que ajudem o profissional a não ter que saber demasiado sobre o que não tem de saber para encontrar as respostas. Agora, eventualmente, pelo menos a aprender a fazer perguntas, toda a gente vai ter que ser capacitada. Quanto aos utentes, então aí ainda mais. Eu aí confesso que eu sei que isto pode ser um bocadinho contracorrente e eu sei que, por exemplo, ali com o professor Walter podemos até ter divergências fundas sobre esta matéria. Mas eu acho que a função, as pessoas devem ser informadas como devem agir de forma a minimizar os riscos para a sua saúde. Mas às vezes, e o setor da saúde, e eu como estou no setor da saúde há relativamente pouco tempo ainda, posso dizer isto assim, portanto, ainda não me sinto totalmente de dentro e, portanto, ainda consigo olhar um bocadinho de fora. Eu não estou assim tão convencido que as pessoas queiram saber assim tanto sobre saúde. Eu estou mais convencida que as pessoas querem é ter saúde. E, portanto, na verdade, e desse ponto de vista, eu acho que pomos demasiada expectativa nas lições que conseguiremos passar para as pessoas, no sentido de, com essas lições, facilitar o trabalho dos profissionais da área. Eu acho que devemos trabalhar um bocadinho ao contrário. É presumir que as pessoas não têm de saber nada. E quanto menos esperarmos que elas têm de saber, maior será a probabilidade de tomarmos decisões e dirigirmos as nossas ações tendentes a uma maior eficácia relativamente às mesmas. Portanto, essa expectativa de que o utente tem de saber, acho que é uma expectativa que condiciona as ações e provavelmente induz ações em sentido errado.
Eu acho que o doente não deve saber nada. Depois, se souber, tanto melhor. Mas nós não podemos presumir que o doente sabe para que as ações do sistema sejam a presumir que ele sabe. É exatamente assim que eu acho que deve ser. Ou seja, o utente, nós devemos presumir que o utente não sabe. Porque se esperamos que ele saiba para poder agir, é meio caminho andado, por exemplo, para beneficiarmos os que sabem mais face aos que sabem menos. O que é algo que o Estado, neste caso, não deve fazer. Bom, as regras do debate obrigam-me a manter o foco na audiência e não voltar aos membros do painel, mas todos estamos... O que acabou de dizer, ainda bem que começou por dizer que tinha divergências comigo sobre o que ia dizer a seguir, porque eu assim estou um pouco mais seguro. Mas eu penso que a mensagem aqui foi, não devemos trabalhar com a presunção de que as pessoas têm um conjunto enorme de informação quando podem não ter. Ou seja, disse que não devíamos investir na literacia, o que não devíamos confiar que esses ensinamentos não devíamos partir da assunção que têm um conjunto de informações que podem não ter e tomar ações com base nisso. E não condicionar o sucesso das ações à eficácia da capacitação. Certo. Vamos ouvir uma terceira intervenção da audiência. Até porque isso é desculpabilizante. Muito obrigado. António Hilário David, da APS, Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. Obrigado por esta partilha e por sentirmos que não estamos sozinhos nestas reflexões. Até agora temos ouvido falar muito desta partilha de dados, mais de dados clínicos, de análises clínicas, etc. Nós estamos a falar de uma problemática como esta da síndrome de Asperger, que é do espectro do autismo, que é um problema de desenvolvimento e, portanto, estamos a falar de dados, mais do que dados clínicos, são dados comportamentais e outros. E a importância do diagnóstico precoce para que haja uma intervenção ao longo da vida que permite um prognóstico favorável, em que crianças precocemente diagnosticadas tenham um futuro em que, com a aquisição de competências sociais e funcionais, possam depois construir a sua autonomia, é fundamental a partilha de dados. Eu aqui gostava de falar a dois níveis diferentes, do diagnóstico e da intervenção. Em relação ao diagnóstico, não sei se cabe aqui neste fórum ou não, mas é ao Dr. António Luís Pereira, que é a questão do registro diagnóstico. A nossa associação, juntamente com o Ministério da Saúde, aqui há 2, 3 anos, combinou um trabalho em que se construiu uma norma, em que se caracterizou e há uma norma para as características do espectro do autismo. Reconhecemos a importância dos centros de saúde e da medicina familiar. De que modo é que aqui, a este nível, há a consciência da existência desta norma e que passos é que podem ser dados para começar a ser usada e registada? Isto porque há aqui um problema, como ali a Evita também já colocou. Nós desconhecemos totalmente a nível nacional quantas pessoas têm este diagnóstico. E, portanto, não é tanto um acesso ao registro, é antes, é como é que nós podemos melhorar este registro diagnóstico. Depois é ao nível da intervenção, e agora é para o Dr. Luís Góes Pinheiro. No fundo, a nível da intervenção, nós temos várias tipologias de intervenção, e que podem ser no serviço público, nos centros de desenvolvimento dos hospitais, como também a nível privado. E temos muitas vezes crianças e jovens que vão saltando de serviço e que vão tendo várias intervenções. E para nós era fundamental que em cada momento da intervenção não se perdesse o histórico da intervenção. E, portanto, Dr. Luís Góes, nós estamos disponíveis para reunir consigo para ajudar, de alguma forma, a elencar estas questões e ver de que modo é que o SPMS tem já os dados ou pode ter um sistema que agrega estes dados. Se não, vou bater à porta ali assim da Evita para conhecer aquilo que fizeram para que nós também possamos fazer. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado pela sua questão, que traz aqui um ângulo bastante interessante, que é quando nós falamos de dados menos objetivos e concretizáveis, quer na perspectiva do diagnóstico, quer na perspectiva do registro,
das intervenções, muitas vezes comportamentais e outras que vão sendo feitas. Dr. António Pereira e depois Dr. Góes Pinheiro. Só uma pequena nota antes, para responder aqui ao Dr. Luís, quando ele fala em críticas, são oportunidades de melhoria. Não, claro. E dizer só também, dar parabéns também à SPMS e a todos os antecessores, porque também só temos a taxa de digitalização que temos também com o esforço dele. E é ingrato acabar por resolver problemas que antes não existiam, porque se fosse tudo em papel, não havia, ninguém o criticava. Depois, mais relacionado com isto, dizer que os dados em termos de cuidados de saúde primários e os dados em saúde em geral acabam por ter alguma estruturação que às vezes é complexa. Nós temos um sistema de codificação, quer a nível hospitalar, quer ao nível dos cuidados primários, que muitas vezes não tem a granularidade que nós gostaríamos. Nós acabamos por codificar patologias diferentes, semelhantes, mas diferentes, com a mesma codificação, e que depois acaba por ser um entrave, quer para quando se estuda essa doença, quer mesmo para nós, quando queremos saber exatamente um diagnóstico em específico ou uma característica em específica. Quando vamos fazer essa busca, acaba por vir um mar de doentes, muitos deles não seriam aqueles que nós gostaríamos. Isto porque tudo que nós registamos em texto livre, digamos assim, como numa folha de Word, não fica acessível em termos de busca, só fica acessível em termos de busca os dados que são estruturados, codificados, como se fossem um código de barras, mas que muitas vezes não vai em específico àquilo que nós necessitamos. E o problema que há nessa área é transversal e muitas vezes até mesmo em normativos que vêm da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente quando vem, um caso muito prático, a norma da vacina da gripe, que torna gratuita para um determinado número de patologias. Muitas vezes essa patologia é tão específica que nós não conseguimos saber quais são os doentes que têm essa doença. Quando fala de um tipo específico de uma doença pulmonar, de um tipo específico de uma doença cardíaca, em que nós não temos exatamente essa codificação, há um problema porque nós não podemos chamar todos os doentes que têm aquele código, porque vamos chamar doentes que não têm necessidade de fazer aquela intervenção. Trata-se de tentar, e isso é feito, a codificação que nós utilizamos não é gerida por cada médico de família, não é gerida por cada especialista médico, são codificações internacionais, exatamente para poder depois haver essa transversalidade, para poder haver estudos multicêntricos, para conseguirmos saber, em termos da Europa ou em termos do mundo, qual é a prevalência ou a incidência, o número de doentes que existem em determinada patologia, mas não conseguimos fazer específico para cada uma das milhentas patologias que existem. Estamos alertas para isso, tentamos melhorar o sistema informático, mas são coisas que acabam por não vir à velocidade que nós todos gostaríamos. Depois, também uma chamada de atenção para esse tipo de doenças e para outras, em que existem muitas vezes questionários, não é? Que são aplicados ao doente, à família, aos cuidadores, aos professores, e que isso também não fica de forma estruturada no sistema informático. Nós temos um número limitado de campos, conseguimos registrar um resumo, mas que acabam por não facilitar depois também o seguimento e a evolução desse tipo de melhorias, digamos assim, tal como as intervenções que são feitas a nível dos convencionados, na fisioterapia, na terapia da fala, terapia ocupacional, que acaba por também não ficar incluído no processo clínico com a especificidade que nós gostaríamos. Mas nós também sentimos essa necessidade e também em todos os fóruns como este também aproveitamos para levar a vossa voz também a quem constrói os sistemas informáticos, mas de forma também a equilibrar, porque nós também não podemos, em cada consulta, registrar 1000 campos diferentes, não é? Tem que haver um equilíbrio entre aquilo que acaba por, para cada pessoa em especial, há um milhante número de campos que gostaria que estivessem preenchidos, mas isso acaba por também limitar, quer a usabilidade dos dados, não é? Mas estamos alerta para isso. Muito obrigado. Vamos ouvir também o Dr. Góes Pinheiro, antes de depois passarmos ao encerramento desta tarde de debate. Dr. Góes Pinheiro. Muito obrigado. Antes de mais, seguramente que não ficará impedido de ir ver a Evita e não condicione isso ao facto de reunirmos ou não, mas evidentemente que reunimos com todo o gosto e seguramente, mesmo que não seja exatamente com o propósito que aqui descreveu, será seguramente com o propósito de elevar a qualidade dos dados e de informação de que carecem para fazer a vossa atividade. Isso sim. Muitíssimo
Muitíssimo obrigado a todos, sobretudo às pessoas que participaram com propostas e análises de situação neste espírito de ecossistema. Permitam-me esta expressão final de dar terreno para a inovação, mas, obviamente, com regras, com regulamentos para tornar coerente e que os dados sejam, de facto, de quem os fornece, os doentes, e que possam ser utilizados para onde quer que a pessoa esteja, possa ter melhor prestação de cuidados de saúde, naturalmente em segurança e com qualidade. Eu dou por encerrada esta sessão de mesa redonda, agradecendo mais uma vez a todos os intervenientes, à organização e a todos os participantes nesta sessão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Na sessão de hoje contamos com a presença de diferentes intervenientes que nos partilharam as suas perspectivas. Num debate que foi muito construtivo, no sentido de encontrar a melhor forma de concretizar a criação de um registro único de dados em saúde e de definir uma estratégia de atuação conjunta para a recolha e gestão de dados em saúde. Sabemos que os doentes e utentes têm cada vez mais uma palavra a dizer ao nível das políticas de saúde e por isso o nosso objetivo hoje foi de encontrar caminhos que permitam ter soluções mais eficientes. Lá está mais do que eu pensava. Ficou claro que os dados em saúde devem acompanhar o doente ao longo do seu percurso. Vimos ao longo do debate que a centralização num registro único de dados irá facilitar a circulação dos utentes entre os vários níveis de cuidados de saúde e evitar a duplicação de exames e de prescrições de tratamentos, melhorando a experiência dos doentes e os seus resultados em saúde. Ao mesmo tempo, esta centralização de dados irá permitir um aumento da eficiência e uma redução de custos do Serviço Nacional de Saúde, assim como uma maior sustentabilidade do próprio sistema, permitindo um controle mais preciso na prescrição de exames complementares e tratamentos por parte dos profissionais e ou entidades de saúde públicas e privadas, que muitas vezes acontecem em duplicado. Vimos também que todo este esforço facilitará a circulação dos cidadãos entre as unidades de saúde e os vários níveis de cuidados e otimizar a jornada do utente, que em todo o percurso se vê registada a informação essencial pelos diferentes profissionais de saúde, evitando lapsos e redundâncias e garantindo uma maior confiança no sistema de saúde como um todo. Conhecer o historial do cidadão é fundamental. Não é que o testemunho da pessoa não seja importante, mas ser através de uma avaliação clínica, de exames e de relatórios, ganha-se também muito em termos de segurança de toda a informação clínica. O utente passará assim a ter acesso ao seu historial clínico, abandonando o modelo de detenção dos dados por parte dos profissionais e das instituições de saúde, o que promove a transparência e maior responsabilização de todos na gestão dos dados. O objetivo é obter mais e melhores dados e reforçar a segurança dos mesmos. E ao termos um registro único de dados com a informação de toda a população, é possível também fazer explorações a diversos níveis, nomeadamente epidemiológicos, saber porquê e onde se gasta, investigar e desenvolver novas terapêuticas em áreas que se percebam necessárias. A digitalização traz a oportunidade de uma nova saúde, integra uma evolução muito relevante e que estará assente na ciência, no conhecimento e na resposta à doença crónica, em que todos podem estar ligados e que será orientada mais para a promoção da saúde e menos para o tratamento da doença. Resta agora o compromisso de todos os parceiros que hoje estiveram presentes, no sentido de apostar nas ferramentas informáticas necessárias para que tudo se concretize, no mais curto espaço de tempo possível e que seja o mais abrangente possível. A agilidade, a urgência e a colaboração são as ideias-chave que saem hoje desta primeira sessão do Fórum Saber Mais para apoiar melhor. Da parte da plataforma Saúde em Diálogo, estaremos disponíveis para continuar a ajudar a construir soluções que vão ao encontro das necessidades dos nossos doentes. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Lisboa, 26 de janeiro de 2023. Obrigado. Agora sim, vamos ao lanchinho.